O passaporte diplomático é um passaporte diferente do que nós, cidadãos comuns, temos. O passaporte diplomático ele é destinado para deputados, senadores, governadores até tem, presidentes, ex-presidentes e ministros do Supremo Tribunal Federal também têm seu passaporte diplomático. É interessante que esse assunto de passaporte diplomático, visto, é muito debatido. Lembra quando o conselheiro de Trump disse que o Moraes era a maior ameaça à democracia que existia? Deputados utilizaram esse argumento para pedir a cassação do passaporte diplomático do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Isso foi amplamente debatido. E a gente vai falar sobre essa cassação, né, que acabou sendo determinada de passaporte diplomático aqui, que envolve uma grande figura da República, né, muito notória, conhecida da República Federativa do Brasil. Outro ponto que a gente precisa falar também, que está dando muita repercussão, é a nova aposta agora do Congresso Nacional contra o Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República prevê mecanismos que dão imunidade, que protegem os parlamentares da perseguição, do autoritarismo, seja lá da época do regime militar, porque a Constituição Federal foi construída, né, em 1988 como a Carta Cidadã, e ela, o próprio Aldo Rebelo, ele fez uma análise impecável da Constituição. Eu participei de uma palestra, né, do Aldo Rebelo lá no Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, e o Aldo Rebelo falou: olha, a nossa Constituição ela foi totalmente criada para nos proteger do autoritarismo dos militares. E é por isso que criou-se tantos mecanismos para a proteção dos deputados que são civis, para que eles pudessem falar, para que eles pudessem debater e discutir, sem que um autoritarismo calassem eles. Só que nessa tirou o poder dos militares e entregou no judiciário. Hoje o judiciário é quem está sendo acusado de calar os parlamentares, de violar os mecanismos que a própria Constituição previa. E é por causa disso que o Hugo Mota está sendo pressionado e parece que já vai encampar essa batalha para ampliar crimes de responsabilidade contra o Supremo Tribunal Federal, ou seja, ampliando as hipóteses de pedido de impeachment. Para cada ação que o STF tiver, o deputado pode reagir com um pedido de impeachment. E aí é um balde. Esse balde vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Uma hora ou outra ele acaba transbordando. Né? Bora falar sobre isso? Tem muita coisa importante para a gente debater esse editorial no nosso café da tarde, tá bom? Vamos lá. Não esquece de se inscrever. Isso é importante pra caramba, pra mim, pra você também que quer ver esse tipo de informação chegar para o maior número de pessoas. Vamos mostrar que a gente está unido, né? Defendendo ideais, né, que são comuns a nós. Então se inscreva. Nossa meta é bater 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente chega lá, tá bom? Vamos lá. Vamos conversar. Vamos bater um papinho aqui. Acontece o seguinte, a Constituição Federal tem um artigo 53. O artigo 53 ele trata da imunidade parlamentar. Qual é o papel de um deputado? Falar. Falar. Esse é o papel dele. E ele é eleito pelo povo. Todo poder emana do povo. O exército por meio de representantes eleitos. Deputados, senadores, presidente. STF não. Ou diretamente. Os termos da Constituição. Iniciativa popular, plebiscito, referendo, enfim. O que acontece nessa história aqui? A figura da imunidade parlamentar é para que um deputado não seja criminalizado nas suas falas. Por exemplo, o Nicolas, ao chamar o Lula de ladrão, ele deve ser penalizado? Afinal, teve condenação, teve um monte de coisa ali. Ele está fora da sua base, está mentindo, ou ele está extrapolando os limites? De um cidadão comum, talvez, mas de um deputado, de um parlamentar, não. O deputado e o parlamentar ele pode ter o direito até de fazer acusações e pedir que isso seja investigado. Agora imagina, se um deputado chega e fala, olha, eu tenho indícios aqui de que essa figura da República, por exemplo, é vinculada ao primeiro comando da capital. Se ele mentiu, tem a questão de indenização moral e outras coisas. Agora ele não pode ser criminalizado porque ele está falando como a voz do povo. E esse mecanismo foi criado para proteger, inclusive, do regime militar.
Que acontece? O STF não está respeitando isso de forma alguma. E aí, olha só, o advogado Jeffrey Chikini, ele fez a seguinte publicação. O cerco começa a se fechar contra os abusos do Supremo. O deputado Hugo Mota, que é presidente da Câmara dos Deputados, assinou a PEC que amplia os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo por violar a imunidade parlamentar. É uma cláusula pétrea da Constituição, ela não pode ser sequer modificada. Entendem? Então, o que é o crime de responsabilidade? O crime de responsabilidade, porque você pensa que crime é crime. Não é bem assim. Tem modalidades de crime, tem searas, por exemplo, tem um crime contra a honra, crime contra o patrimônio, crime contra a vida. Essas são as searas. Agora tem as modalidades que atingem figuras funcionais, como o crime de responsabilidade, ou seja, responsabilidade é porque ele é em função do cargo, e os crimes comuns, que qualquer cidadão pode cometer. Por exemplo, se um ministro do STF mata alguém, é um crime comum. Agora, se ele manda prender injustamente alguém, é um crime de responsabilidade. Por quê? Porque é um crime funcional. Ou melhor, é um crime em razão da função, está previsto no Código Penal. Já os crimes de responsabilidade são aqueles que dão impeachment. E tem lei própria para isso. E aí, agora o Hugo Mota encampa essa batalha aqui para falar o seguinte, ó, parem de calar os deputados, parem de censurar os deputados. Não dá para ser assim. Inclusive, eu vou além. Deveria configurar como crime de responsabilidade um ministro do Supremo Tribunal Federal retirar a rede social de deputado. Hoje, né, na época, né, das polis, na época do debate grego, as pessoas subiam nas praças e gritavam seus posicionamentos políticos. Hoje, meu amigo, eu estou gritando meu posicionamento político para você através de um vídeo com a câmera. Entendeu? O porquê que é a mesma coisa de você ir lá e cortar a língua do deputado? Mas vamos lá, próxima notícia agora. É o seguinte, matéria da CNN Brasil. Lembra que o conselheiro do Trump disse que o Moraes é a maior ameaça à democracia? E que em 2021 o Mike Miller, ele teve que vir aqui no Brasil, prestou depoimento, ele entrou na mira da Polícia Federal? Pois é. O que acontece? Naquela época se levantou muito a hipótese de cassação do visto do Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, ou de retenção do passaporte diplomático dele. Aí entrou-se a discussão de passaporte diplomático, ou seja, caçar o passaporte diplomático do Alexandre de Moraes. Só que o negócio é o seguinte, perceba o que é a atribuição de poder aqui no Brasil. Enquanto a oposição está tentando levantar argumentos para restringir o passaporte diplomático dos ministros do STF, enquanto o próprio governo norte-americano vem tentando, quem está aplicando sanções em relação ao passaporte é o próprio ministro Alexandre de Moraes, que cassou o passaporte do Marcos Duval e agora tomou uma nova medida contra o Fernando Collor de Mello. E aí aqui eu não estou nem criticando o ministro, tá? Falando que é justo ou injusta, não. Estou falando que houve a cassação do passaporte diplomático do Collor, que tem o passaporte na condição de ex-presidente da República. Moraes, lembrando que o Lula não teve essa sanção, que eu saiba não. Moraes manda o Itamaraty suspender passaporte diplomático de Fernando Collor de Mello. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou o Itamaraty suspender o passaporte diplomático do ex-presidente Fernando Collor de Mello, condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele está em prisão domiciliar. O ministro havia mandado cancelar todos os passaportes do Collor. Era para cancelar. Não, você não tem mais direito a ter passaporte diplomático. Mas a Polícia Federal avisou sobre o passaporte diplomático, que é de responsabilidade dos Ministérios das Relações Exteriores. O passaporte de um ex-presidente. E aí o Moraes, então, deu a ordem diretamente ao Ministério das Relações Exteriores. Tá? Mandou para ele. Agora vem cá. Eu acho que você devia, né, se solidarizar com o Collor numa dessa aqui. Afinal, o cara tá preso numa mansão de mais de 600 metros quadrados, um apartamento na cobertura, de frente àquela praia, aquelas praias horríveis, com aquela água azulzinha de Maceió, nossa, ali perto, nossa, Marechal Deodoro, ali a praia do Francês, as praias de Maceió, que praias feias, aquela água azul doendo os olhos, aquela coisa assim, aquele povo bonito passando, que tortura pro Collor, pensa, né, preso numa mansão, pode visitar, visita o tempo que quiser. Aí para ir no médico, não, tem que avisar que foi no médico.
Pensa que tortura o Collor, agora não pode nem sair do país. Tem que ficar preso numa mansão. Ó, a mansão do Collor deve ser do tamanho de seu quarteirão, tá? O prédio dele. Que dó, né? Você deve estar com dó do Collor, que eu sei. Afinal, ele cometeu um dos piores crimes que existem no Brasil. Não é sair de camisa verde e amarela e ser bolsonarista, tá? Esse é o pior, mas não no papel. Ele cometeu corrupção, roubou do povo. O povo é que se dane, né? Vamos lá, matéria da Revista Oeste. Pessoal, sem adesão da esquerda, ninguém, zero da esquerda, a CPMI do roubo dos aposentados é protocolada. CPMI do roubo dos aposentados. Pois é. A deputada federal, Coronel Fernanda e a senadora Damares protocolaram nessa segundo pedido de criação da CPMI, ou seja, uma comissão parlamentar mista de inquérito. Eu, particularmente, acho o seguinte, vamos entender isso aqui. A CPMI é onde tem os deputados e os senadores. Ela tem que ser instaurada. Se o Alcolumbre não instaurar, ele tá, de certa forma, até prevaricando. Ele tem que fazer. Agora tem um problema. O problema é que no Senado, a maior parte do Senado, hoje, é petista. É de esquerda. É da base do Lula. Então, de certa forma, vai dividir 503 deputados e 81 senadores que vão compor na mesma proporção. O que de certa forma, deu força à base do Lula, tá? Mas, porém, sem isso, Hugo Mota já sinalizava não protocolar a CPI. E não impede de ter uma CPMI e uma CPI andando juntos, só para deixar claro para vocês. E aí a narrativa agora, que é interessante, a gente entrou na questão do roubo dos velhinhos, do roubo dos aposentados. Tá, aqui o bicho pega. E assim, eu sei muito bem, eu tô falando velhinhos, é para comover mesmo, porque nem todo aposentado é velho. Eu sei que tem muito aposentado que é jovem, tá? Tem aposentado que é jovem por problema de saúde, tem aposentado que cumpriu o tempo, mas, por exemplo, era um militar, entrou jovem na carreira e saiu mais cedo. Então, eu tô falando assim, não de forma pejorativa, tá? É de forma de comoção mesmo. E aí vem a narrativa do governo. Sabe quem que salvou os velhinhos? O Lula, tá? Matéria do PT de São Paulo. Olha o que o PT publicou. Lula salvou o INSS. Né? O Lula que está salvando o INSS. O escândalo está aumentando, estourando, mas o Lula que salvou, ele que investigou. E aí é que entra o detalhe. Levou checagem, foi desmentido. Mas para eles não é fake news, tá? Falar que o Lula salvou o INSS, não é fake news. É a nova visão distorcida da realidade que passa agora a ser verdade por ordem do Supremo Tribunal Federal. Tá? Sob o governo do PT, essa é a checagem. Os desvios irregulares feitos pelos sindicatos aumentaram exponencialmente. O Ministério da Previdência, mesmo sabendo, tá, do que estava acontecendo, da irregularidade, nada fez por mais de um ano, agindo apenas após a denúncia se tornar pública graças ao jornal Metrópolis, diga-se de passagem. Agora, só me responde aqui, ô Peite Pombo, só me responde você que é petista, que é de esquerda, ou que é defensor do governo, e que está acreditando que foi o Bolsonaro que criou esse escândalo de corrupção para colocar dinheiro nos sindicatos que são de esquerda, inclusive com o irmão do Lula, participando do sindicato, todo mundo de esquerda querendo derrubar o Bolsonaro. O porquê que o Bolsonaro vai fomentar um crime para fortalecer os seus inimigos? Pensa, peito de pombo. Para pensar um pouquinho. Entendeu? Não faz sentido. O Bolsonaro... Não, eu vou armar um esquema de corrupção aqui para fortalecer aqui os sindicatos. Para a hora que chegar em 2024, 2022, os sindicatos me derrubarem. É gênio. É genial. Cada um no seu cada um, né? Tem gente que acredita em cada coisa. Eu prefiro acreditar até no Papai Noel depois de uma dessa, tá? E só para constar, nós estamos falando da CPMI, né? A CPMI foi protocolada. E aí, o que acontece agora? Pois é, a esquerda pulou fora. A oposição acaba de protocolar o pedido de abertura da CPMI sobre o roubo aos aposentados. A gente está falando da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar as fraudes no INSS,
Quem assina, né? Quem está encabeçando esse pedido de abertura de CPI? A deputada Coronel Fernanda, que é do PL, do Mato Grosso, e a senadora Damares Alves, do Republicanos, aqui do Distrito Federal. Elas que fizeram esse protocolo, então. O requerimento precisa da assinatura de 1/3 da casa. A assinatura, esse pedido de abertura da CPMI foi protocolado com assinaturas de 36 senadores e de 223 deputados federais. É um número bem superior ao requisito mínimo. Precisaria, no mínimo, 27 senadores e, no mínimo, 171 deputados. Quem que assina? Parlamentares do PL, do Novo, Progressistas, PRD, Republicanos, Cidadania, PSDB, União Brasil, PSD, PSB, Avante, MDB, Podemos e Solidariedade. Quem não aderiu ainda? PDT, PRD, PT, PSOL, PV e Rede. Esses são os partidos que não aderiram a esse pedido de abertura de CPMI. Ou seja, partidos de esquerda. Agora, só uma questão. São os partidos de esquerda. Se a culpa é do Bolsonaro, por que não descobrir logo e jogar o Bolsonaro na cadeia? Se a culpa é dele, bora fazer uma CPMI. Vamos lá, os partidos de esquerda que tinham que estar fomentando. É algo de errado, né? Não está certo. E aí a grande questão que fica aqui é: não se pode deixar o governo tomar de assalto igual fez com a CPMI do 8 de janeiro. Porque se tomar de assalto, vai ser só mais uma coisa que vai acabar em pizza. E aí é interessante, né? O senador da República, Jorge Seife, né? Ele mandou uma matéria aqui da CNN, onde ele diz o seguinte: ó, a AGU exclui o sindicato do irmão do Lula de bloqueio de recursos e chamou isso de quadrilha organizada. Ele escreveu o seguinte: é o senador que tem imunidade, não é eu não. É eu que falei não. 2,5 bilhões desviados do bolso de aposentados. A AGU pediu o bloqueio de bens de 12 entidades, mas deixou de fora justo o sindicato, comandado pelo irmão do Lula. Coincidência ou o governo está poupando os seus, mesmo em meio ao maior escândalo da Previdência da história? E aí é que mora a questão, né? Ou seja, a crítica hoje, a acusação, inclusive foi uma matéria do jornal O Antagonista, é de que a AGU está virando um escritório de advocacia privado do PT. Ou seja, ele não está preocupando com as pautas de governo e da população brasileira, que é a função essencial da AGU. Está preocupando em blindar e proteger o governo Lula. É a crítica que a oposição faz e até o Antagonista fez uma matéria nesse sentido. Acompanhe aqui. Decisão da Advocacia Geral da União, que deixou de incluir algumas associações que participaram da fraude no INSS nos pedidos de bloqueio de recursos para ressarcir aposentados. Entre elas está a associação em que o irmão do presidente Lula é vice-presidente, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. A arrecadação da entidade somou 90 milhões de reais em 2023. Ao todo, 4 sindicatos citados na investigação da Polícia Federal ficaram de fora de medida judicial, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. A associação é a que mais recebe com descontos. Segundo a Controladoria Geral da União, foram 426 milhões de reais só em 2023. 423 milhões só em 2023. É a que mais participa do escândalo, mas ela está de fora. Ô STF, e aquele negócio de 48 horas? Dá 48 horas para a AGU explicar o porquê que a CONTAG ficou de fora, o porquê que a outra lá, que o irmão do Lula é vice-presidente, ficou de fora. Lembrando que o irmão do Lula não é investigado, é a associação dele. Por que ficou de fora? 48 horas, lembra? 48 horas para explicar. 48 horas. Por que não? Por que não? Pede para explicar o porquê que eles ficaram de fora, né? E aí, gente, o pior de tudo isso é que eles ficaram de fora. Não terão investigação. E o pior dessa história toda é que você vai pagar a conta, porque o dinheiro já sumiu. Já foi mala de dinheiro para tudo quanto é lado.
Ninguém vai ter esse dinheiro para pagar de volta. Vão cobrar imposto para você devolver para os aposentados. O aposentado vai pagar imposto para devolver para ele mesmo. É o Brasil. E aí até a Globo teve que desmentir a fala do Lula, que falou, olha, foi no governo Bolsonaro. Cara, é a Globo falando. Na Rússia, o presidente Lula disse que o esquema criminoso começou em 2019, no governo Bolsonaro. Uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. A gente poderia ter feito um show de pirotecnia. Mas a gente não quer uma manchete de jornal. A gente quer apurar. A gente quer apurar e aquelas entidades que roubaram vão ter seus bens, sabe? Vão ter seus bens congelados. Nós vamos, desses bens, sabe? Repatriar o dinheiro para que a gente possa pagar as pessoas. Vamos lá. A gente quer apurar, mas não assina a CPI. Primeiro ponto. Segundo, aquelas entidades vão ter que devolver. As 4 principais que mais roubaram estão fora da investigação, né, por determinação da AGU. Segundo a Polícia Federal, a investigação tem indícios de que a fraude começou antes, mas os descontos nos benefícios do INSS explodiram e atingiram cifras bilionárias em 2023 e 2024, já no governo Lula. Em junho de 2023, as suspeitas foram relatadas ao então ministro da Previdência, Carlos Lupe, do PDT. Mas o governo só foi suspender os descontos agora, em abril, depois da operação da Polícia Federal. Lupe entregou o cargo ao presidente Lula no dia 2 de maio. Menos de um mês antes da operação contra o esquema, o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, negou indícios de fraudes. Ele foi afastado pela Justiça e demitido pelo governo. Em um ofício de 7 de abril enviado à Câmara dos Deputados, já com denúncias públicas de descontos indevidos, Stefanuto escreveu que, naquele momento, não era possível identificar indício de dolo, fraude ou erro administrativo em relação a possíveis descontos indevidos. Na Rússia, o presidente... Cara, eles blindaram as instituições. Ah, já sei, mas blindaram as instituições porque os sindicatos de esquerda são todos aliados do Bolsonaro. É isso? Ah, então tá bom. Então agora eu acredito em vocês. Cara, não dá, velho. Não dá. Olha o que o Pedro Albuquerque falou aqui. Olha isso aqui. Esse governo vem batendo recordes de escândalos, corrupção e muita incompetência. Como que pode o Partido dos Trabalhadores lançar uma cartilha para rebater o vídeo de um deputado com relação ao escândalo do INSS? Como que pode um ministro da Previdência Social pedir demissão só 3 semanas depois de um escândalo, sendo que nos primeiros dias ele estava defendendo os acusados? Como que pode um governo que fica lançando cada vez mais programas sociais para tentar levantar a popularidade gastando o nosso dinheiro? Como que pode um governo pedir para que a gente pague o rombo do INSS se foram eles que roubaram? Então, eu espero que esse governo aumente cada vez mais o desespero e gaste cada vez mais o nosso dinheiro para tentar se reeleger. Esse governo vem... Pois é, você viu. É isso que eles vão fazer. É isso, exatamente isso que eles vão fazer. E aí, quando a gente fala dessa loucura, não é só INSS, né? É a questão também da criminalidade. Cara, tá tudo indo na contramão. Olha isso aqui, matéria do estúdio Quinto Elemento. Dá uma olhada. O Brasil tá brincando de faz de conta, né? Enquanto o PCC e o Comando Vermelho tomam conta de tudo. Terroristas? Não, gente, só são criminosos comuns, tadinhos. Diz o governo federal, né? Sério mesmo, esses caras lavam 6 bilhões de reais em fintechs de fachada, se utilizam os mais pobres para lavar dinheiro, controlam rotas internacionais de tráfico, impõem toque de recolher e executam civis em tribunais do campo paralelo a qualquer tipo de sistema jurídico. Se isso não é terrorismo, o que é isso então? Na Tríplice Fronteira, o PCC faz happy hour com Hezbollah, traficando armas, drogas e pessoas. O que o Brasil faz? Nega o óbvio. Enquanto os Estados Unidos imploram para classificar essas facções como terroristas. Sabe por quê? Porque admitiu é conversar que o Estado perdeu o controle. É mais fácil negociar com bandidos nos bastidores do que encarar a realidade. Só que a conta está chegando. São sequestros, chacinas, um Estado paralelo, um estatuto e até mesmo sotaque. O terrorismo, meu amigo, já tem CNPJ, financia campanhas políticas e ri da nossa cara. Nós somos reféns por falta de ação do governo. Somos reféns de quem manda mais do que o próprio governo. Quer saber o pior? Eles sabem disso. O Brasil... Minha dúvida, tá? Peita o STF, peita o Congresso. Por que os estados, o Caiado, o Tarcísio, ô Assembleia Legislativa,
Ô, deputados, declarem dentro dos seus estados essas entidades como grupos de terror. Mesmo sabendo que o STF vai declarar inconstitucional. Mas faz, exponha, mostra. Vai lá, declara. O estado, vai lá, Goiás. Pega os deputados, vai lá e fala, aqui dentro de Goiás, PCC e Comando Vermelho é crime organizado, é terrorismo. E deixa jogar. E deixa a galera da esquerda defender. Porque olha só, olha um trecho do Fantástico. E aí você vai entender o porquê. Tem muito político que não tem coragem de peitar isso aqui. R$100 em 2023. A estratégia é tomar esse poder político em locais em que isso possa trazer algum tipo de proveito econômico. Então, se esse município tem algum interesse que possa repercutir nos lucros das facções, eles tentam se infiltrar também na política. O Fantástico teve acesso a um relatório sigiloso feito pela Polícia Federal e promotores de todo o Brasil sobre as eleições municipais do ano passado. Facções criminosas tentaram interferir na campanha em pelo menos 42 cidades. Só no estado de São Paulo, o PCC teria investido R$8 bilhões no apoio a candidaturas. Nós precisamos estar atentos a isso e estancar esses movimentos. Deu para entender? R$8 bilhões só para fomentar candidaturas no jogo da prefeitura. E agora que vai entrar no jogo federal? Será que o PCC comemora a vitória de algum candidato? Eu acho que o PCC gosta mais do Bolsonaro e tem um diálogo cabuloso com o Bolsonaro, não é? Aquele vídeo que fala de um diálogo cabuloso era sobre o Bolsonaro? Eu não lembro, né? Tá de sacanagem, né? Pô, o Brasil está se tornando uma vergonha, um pária internacional. E aí, cara, as medidas de defesa do Brasil têm que vir de todos os lados, né? De todos os lados. Então, interessante seria, sim, a minha visão, dos estados peitarem isso aí e falar, aqui no meu estado, esses caras são de terror. E se for, o governador do Rio tentou emplacar isso, hein? É interessante, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado, né, pelo café da tarde aqui comigo, tá? Eu tava aqui enquanto tava com vocês, tava tomando um chimarrão. Eu aprendi que esses gaúchos é sacana demais. Eles trazem esse trembão pra gente. E nós que é goiano, que não tem essa cultura, começa que esses trenzinhos aí. Agora, pareço um otário. Onde eu vou, eu ando com isso aqui embaixo, aí sempre tem um mineiro ou um goiano. É café? Vou trazer um pão de queijo. Vamos comer um pão de queijinho. Mas não, é água quente, tá? É isso aqui. Aprendi com os uruguai, com os gaúchos, né? Mas enfim, brincadeira à parte, tá? Eu adoro essa questão da cultura, eu adoro esse país, eu amo esse país. E essa questão cultural, né? É muito boa. Eu gosto disso. Obrigado por me receber na sua casa, tá? Sempre um prazer estar aqui, batendo um papo. E daqui a pouquinho a gente volta, né? 7 horas da noite. Eu venho cá te atentar um pouquinho mais, tá bom? Abraço e até daqui a pouco.